amigos, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou Denis Carvalho e faço parte desse grande projeto, onde comentamos o Código Penal. No vídeo anterior, nós falamos sobre o artigo 2º do Código Penal. Então hoje, dando continuidade, iremos falar sobre o artigo 3º. Então, artigo na tela e vamos ler juntos. Artigo 3º do Código Penal. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Meus amigos, com a leitura do artigo, percebemos que hoje iremos tratar de duas leis importantes. São as leis de vigência temporária, quais sejam a lei excepcional e a lei temporária, que mesmo que estejam mencionadas no mesmo artigo do Código Penal, uma não se confunde com a outra. Assim, para analisar o que seria cada uma delas, vamos analisar a doutrina de Fernando Capês. De acordo com Fernando Capês, lei excepcional é feita para vigorar em períodos anormais, como guerra, calamidades, etc. Sua duração coincide com a do período. Dura enquanto durar a guerra, a calamidade. Lei temporária é feita para vigorar em um período de tempo previamente fixado pelo legislador. Traz em seu bojo a data da cessação de sua vigência. É uma lei que, desde a sua entrada em vigor, está marcada para morrer. Pois bem, meus amigos, após fazer a leitura, ficou claro que as leis excepcionais são uma coisa e as leis temporárias são outra coisa. Uma não se confunde com a outra. As leis excepcionais decorrem de uma situação, uma causa anormal, imprevisível. Você não sabe, você não imagina quando será o início e quando será o fim da vigência dessa lei excepcional. Como, por exemplo, em caso de guerra, certo? Ela não traz um prazo de vigência. Por outro lado, as leis temporárias, elas têm um período de tempo. Se sabe quando irá começar e quando irá terminar, como, por exemplo, a lei da Copa. E também, como menciona Fernando Capês, que desde a entrada em vigor, a lei temporária está marcada para morrer. Mas, uma coisa muito importante, apesar delas serem diferentes, uma não se confunde com a outra, elas têm duas características próprias. Elas são autorrevogáveis e também são ultraativas. São autorrevogáveis porque elas se revogam automaticamente. Nós sabemos que a regra é que uma lei é revogada por outra. Essa é a regra. Mas a exceção a essa regra são as leis de vigência temporárias. Porque a lei temporária ela se revoga no próprio texto. Ela traz no próprio texto legal a sua revogação. Porém, a lei excepcional ela se revoga quando encerrar o período anormal. Elas são ultraativas, pois elas se aplicam aos fatos praticados durante a sua vigência. Mesmo que ela se revogue, os atos praticados durante a sua vigência, elas irão ser aplicadas a eles. Se não fosse a ultratividade, elas perderiam a sua força. Ninguém se sentiria intimidado por uma lei temporária ou uma lei excepcional, pois se sabe que ela irá acabar. E mesmo que a ultratividade prejudique o réu, ela será aplicada. Tá? Então vamos fazer a leitura para entender um pouco melhor. De acordo com Fernando Capês, este fenômeno é uma exceção ao princípio constitucional de que a lei penal mais benéfica pode retroagir para beneficiar o agente. No caso, a lei temporária ou excepcional continua a regular o fato e a punir o agente, mesmo após a sua revogação, de modo que a nova ordem jurídica não pode ser aplicada retroativamente
ao fato praticado sob a égide das leis de vigência temporária. Pois bem, meus amigos, para exemplificar, vamos imaginar que o Brasil ele entre em guerra com o Paraguai. Então, imaginemos que, por conta do estado de guerra, seja criada uma lei para que as pessoas não transitem por determinada ponte, pois as Forças Armadas utilizam, como por exemplo o Exército, para o transporte de materiais e também de suas viaturas. Então imaginemos que determinada ponte seja proibida de acontecer o tráfego por ela. Essa lei vai vigorar até o final da guerra, correto? Mas imaginemos que determinadas pessoas não se importaram com essa determinação e infringiram a regra. Utilizaram essa ponte para fazer o transporte, a sua locomoção. O que acontece com essas pessoas após o final da guerra? Então, meus amigos, temos aqui demonstrado o início e o fim dessa lei que foi criada nesse momento de guerra. A sua vigência perdurou durante esse momento de guerra contra o país estrangeiro. Então, quem utilizou aquela ponte antes do início da lei não vai sofrer penalidade nenhuma. Aquela pessoa que utilizou daquela ponte como passagem durante a vigência, durante o período de guerra, vai ser julgado, e aquela pessoa que após o fim da guerra utilizou a ponte não sofrerá as consequências. Mas após o fim da guerra, aquelas pessoas que durante a vigência da lei utilizaram a ponte serão julgadas. As pessoas serão julgadas, sim, porque acontece a ultratividade. Porque se não fosse isso, ninguém iria respeitar aquela norma durante a sua vigência. Tá certo, meus amigos? Então, mesmo após ter cessado aquela causa, por exemplo, a guerra, mesmo após sendo decretado o fim da guerra, as pessoas que infringiram a norma legal serão processadas e julgadas. Certo, meus amigos, então aprendemos hoje um pouco mais sobre o Código Penal. Nós vimos leis que têm vigência temporária, quais sejam as leis excepcionais e as leis temporárias, que apesar de estarem elencadas no mesmo artigo, o artigo 3º do Código Penal, elas são diferentes entre si, como nós verificamos aqui neste vídeo. E apesar de serem diferentes entre si, elas têm características próprias, iguais umas com as outras. Elas são autorrevogáveis e ultrativas. Meus amigos, não deixem de se inscrever no canal e compartilhem com seus amigos. Bons estudos e nos vemos nos próximos vídeos.